Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast. Meu nome é Anderson Santos, eu sou um dos fundadores da Resquad e hoje eu estou aqui com a Letícia, a outra fundadora da Resquad, para discutir um pouquinho sobre a Resquad e todo o contexto no qual giramos aqui. Letícia? Bom, para a gente entender um pouco mais sobre a Resquad, acho que a gente precisa entender um pouco mais sobre a sua trajetória, né, Anderson? Um pouco mais sobre a sua carreira, né, no pré-hospitalar. Fala para a gente um pouquinho da tua história. Vamos lá. Eu não sou muito bom para falar sobre mim. Sem humildade. Não. Sem humildade. Mas, bom, basicamente eu estou mais de 2 décadas em atendimento pré-hospitalar. Para quem não sabe, atendimento pré-hospitalar é todo aquele atendimento que ocorre antes do hospital, né? Então, serviço de ambulância, serviço de corpo de bombeiros e tudo mais. E tudo começou ali no início do ano 2000, né? Onde eu fiz meu curso de auxiliar em enfermagem. Uhum. E no meio desse curso, eu acabei fazendo o primeiro curso de socorrista, né? Eu lembro ali, tudo novo, era bem jovem e tudo mais. E o pré-hospitalar novo no Brasil também. Exatamente. É tudo novo. Né? Inclusive, o meu primeiro emprego de pré-hospitalar, já vou antecipar um pouquinho a timeline aqui, eu era o mais jovem da equipe, assim, sabe? Olha só. E eu achava Recruta. Eu achava o máximo, até descobrir a recrutagem, né? Então, eu me inscrevi num curso que era um serviço de voluntário, que era próximo ali onde eu morava em Sorocaba, chamava Sari. Foi ali que eu conheci, né, excelentes pessoas que ali, legal. né? E foi onde eu me identifiquei. Falei, cara, é isso, é essa área que eu vou seguir. E paixão, né? De pronto, assim, é o que a gente sempre fala, né? Pré-hospitalar, quando entra na veia... Não sai. Não sai mais, né? E, inclusive, nessa época, não tinha tanto serviço pré-hospitalar como tem hoje. Sim. Então, era basicamente assim, ou eu vou para rodovia, ou eu trabalharia em hospital, né? Sim. E SAMU, naquela época, lá em Sorocaba não tinha e tudo mais, era um outro contexto. Enfim... Então, já na sequência ali, meu primeiro emprego como auxiliar de enfermagem foi no hospital psiquiátrico, não foi emergência. Olha só. E eu dava meus plantões ali, eventualmente, no serviço voluntário, né? Bom, aí depois eu entrei na faculdade, porque ficou aquilo na minha cabeça. Eu vou seguir essa área, eu quero ser enfermeiro, eu quero trabalhar no suporte avançado. E aquilo brilhava para mim demais. Eu falei, cara, eu quero fazer isso. E você aqui. sendo socorrista? Sendo socorrista. Que legal. Foi quando, no meu primeiro ano de hospital psiquiátrico, que era uma época que me chamou muita atenção também, né? Porque era uma forma de medicina que hoje em dia já não se pratica, enfim. Então, no primeiro ano eu tive a oportunidade de trabalhar na rodovia. Ai, que rodovia ali na Castelo Branco. Já era, nunca mais saiu. Não, nunca mais saiu. E para ajudar naquele período, o serviço ele era composto basicamente por 7, 8 ambulâncias ali, né? Sendo que de todas elas, apenas 2 era tipo resgate, né? Tinha material ali de salvamento e tudo mais. E eu tive a oportunidade de começar em uma delas, né? Que na época era o resgate 1. Nossa! Então eu imagino, né? Brilhando os olhinhos, né? Imagina. Então assim... Legal. Também era muito mais magro, era só orelha naquela época, né? Bom, em 2008 me formei enfermeiro. E ali também eu já acompanhava muito o pessoal da gestão, o pessoal de treinamento. Eu gostava muito, eu respirava aquilo. Era um contexto totalmente diferente, né? Várias coisas muito diferentes, inclusive. Pegava muita carona para ir trabalhar. Ixi, era uma outra vibe, né? Bom, assim que eu me formei, iniciei a atividade assistencial, né? E sempre no pré-hospitalar? Sempre no pré-hospitalar. Eu tive essa passagem no hospital psiquiátrico e depois de lá para cá sempre só no pré-hospitalar. E rodovia. Por exemplo, eu nunca trabalhei no SAMU. Entendi. Urbano eu trabalhei nesse serviço voluntário ali uns 2 anos e depois eu fiquei mais na parte de treinamento, que foi uma outra área. Estágio no SAMU. Você inclusive é socorrista, socorrista. Inclusive, nessa minha passagem ali no serviço voluntário foi também onde eu comecei a me identificar com a parte de treinamento, com a parte de capacitação, né? Legal. Tinha enfermeiros ali
que eu admirava muito, admiro até hoje, né? Enfermeiro Clarindo, para quem conhece, enfim. Sim. Então, assim que eu me formei enfermeiro, eu iniciei na assistência, tanto ali na Castelo Branco, aí eu fui lá para Fernão Dias, né? E na sequência eu assumi também o papel da educação continuada, né? Legal. Eu tinha ali já algum perfil e tudo mais, gostava muito. De ensinar a De galera. ensinar. Né? E uma coisa foi puxando a outra, né? Já na sequência, eu comecei a dar plantão também na Rota das Bandeiras, né? Uma rodovia ali de São Paulo. E logo 2 anos depois disso, eu já tive a oportunidade de atuar na gestão. Legal. Né, desses serviços e fui indo basicamente até o ano passado. Sim. Né? Onde eu estava ali na gestão, na parte de ensino mesmo. Né? E, enfim, então eu tive legal. Uma passagem, eu posso dizer assim que eu me sinto... é uma imersão profunda. Né? No pré-hospitalar. E eu tive a oportunidade, Letícia, de trabalhar nas principais rodovias. Então, era uma quantidade bem intensa de atendimento. Né? Então, Fernão Dias, Rodoanel, Castelo Branco, Rodovia das Colinas ali. É uma prática que não existe, não é uma tem escola. Uma escola, é um aprendizado. Exato. Nossa. E isso foi acompanhando conforme as capacitações também, né? A gente foi fazendo cada vez mais e se capacitando mais. Né? Também fiz a especialidade em urgência e emergência. Enfim, então, a partir do ano passado, basicamente, né? Foi quando a gente... tivemos a discussão da Resquad. Sim. E eu sempre me perguntava como que eu posso ajudar o próximo, não só na parte assistencial. Sim. Será que eu consigo chegar... De forma macro, né? Mais ampla. Mais ampla. Mais ampla. E aí... E entrando na Resquad, antes da gente falar né, da alma da Resquad, antes da gente entrar nela mesmo, enfim. Vamos falar um pouquinho sobre o nome, né? Resquad, né? Bacana, até porque é um pouco engraçado, né? Tem alguns amigos assim que eles falam assim, e a Resguarde? Um beijo para eles, inclusive, né? Obrigado, galera, que já ajuda da Resguarde. Não tem problema nenhum. Pode ser Resquad, Resguarde. Sem problema. Resquad, enfim. O importante é entender que, né, estamos aqui e temos um propósito bem forte e tudo mais. E Resquad, ela deriva, né, do res, de resgate, ou rescue, né, em inglês. E também tem a questão de squad, né, que é o esquadrão. Né? Então, a junção disso virou Resquad. Mas você que fala Resquad, Resguarde, tá tudo certo. Tá tudo certo. Tranquilo. Desde problema. Que você saiba que é Resquad ali, tá tudo beleza. Não tem critério nenhum em relação a como falar, né? Mas, sem problemas. Sem problemas. A gente não fica triste, pelo contrário. Não. É bem isso. Bom, então, vamos entrar no nosso propósito, né? Bacana. O propósito da Resquad, né? É um propósito muito forte que eu tenho certeza que vai conectar com muita gente que está nos escutando, né? O propósito, o nosso propósito, né? Para que os outros possam viver. Ele é bastante forte, até porque, assim, uma das características de quem trabalha no pré-hospitalar e quem está me ouvindo, nos ouvindo, vai concordar comigo, né? Quem trabalha nessa atividade é porque, de fato, ama muito o que faz. Ama, respira. Tem uma paixão, vive. É uma coisa... inexplicável. Inexplicável. Porque quando você começa a olhar para o contexto... fala, mas cara... Como assim, né? Então, é porque gosta, é porque ama. E a partir do momento que você começa a sentir essa sensação de poder ajudar o próximo. Exato. E aquele auxílio que eu costumo dizer, né, até replicando de outros autores e tudo mais,
Os primeiros minutos de emergência ali, basicamente, é a área da medicina mais importante da vida da pessoa, né? Que é aquele momento que separa entre viver ou não viver. Isso. E quando você consegue, dessa forma, ajudando as pessoas e, eventualmente, que não é tão comum, eventualmente você recebe a visita de alguém que você estava no atendimento e ali você falava, cara, a lesão é bem grave aqui, o prognóstico talvez não seja tão bom, e de repente chega lá na base para te agradecer. Nossa. Isso não dá nem para explicar. Não tem preço, não tem como mensurar. É imensurável, é uma coisa muito, muito motivadora. O outro lado desse contexto, né? Ainda no propósito, e você me conhece muito bem, né? Trabalhamos, trabalhamos muito tempo juntos, e continuamos. Eu não gosto muito de romantizar algumas questões, né? E principalmente a palavra propósito. Por uma época, por um período, essa palavra ela acabou sendo muito romantizada, né? Ela é muito forte, né? E ela tem essa oscilação entre o emocional e o racional. É uma linha tênue. E é importante que a gente, na minha opinião, é importante que a gente enxergue dessa forma. Com certeza. Né? Porque não são só rosas. Não. Certo? Exatamente. E esse propósito, nesse sentido, dele conectar toda essa comunidade de profissionais que atuam com urgência e emergência, móvel e até fixa, porque dentro das suas particularidades está todo mundo com o mesmo objetivo ali. Exato. Então, eu sou, né, suspeito, mas extremamente fã, né? O nosso propósito, ele conecta muito, ele é muito forte. Ele é muito forte, realmente. E ele vai na linha também, Letícia, que durante a carreira a gente tem vários momentos de reflexão, né? Tem aquele momento que você fala, caramba, será que é isso mesmo? Normal, ser humano nem sempre... Põe dúvida, sim. É um sanhaço, vou ter que Pelo deslocar, contexto, vou ter que rodar. família. Teve uma época de eu rodar 10 mil quilômetros por mês. Eu trocava óleo do meu carro todo mês. Eu sei. Então, mas nessa caminhada, sempre na vibração, sempre né? sempre vibrando. A gente não é de ferro. Não, mas vibra, meu filho. Vibra primeiro. Quer um corpo que não... o corpo que não vibra, é o esqueleto que você asa. Então... É assim, teve um desses momentos que eu comecei a me perguntar. Nessa linha, cara, a gente chegou num ponto, né, que criamos uma responsabilidade disso que a gente alcançou no sentido de conhecimento. O que a gente sabe ainda é muito pouco do que deveria saber, né? Exato. A gente tem noção disso. Está sempre aprendendo. Uma evolução. E dentro disso, da mesma forma que as pessoas me passaram esse conhecimento, que desprenderam tempo para me ensinar... Compartilharam, né? É uma obrigação a gente dar continuidade nisso. Com certeza. Né? E a gente tem que olhar para todo o país. Né? Exatamente. Será que... a gente sabe que o Brasil, pelo tamanho, a imensidão que ele é, a gente sabe que existe uma diferença muito discrepante, não deveria, mas existe, do tipo de serviço, do nível, enfim, das especificidades ali. Porque, na realidade, o Brasil é um laboratório. É um laboratório. Enorme, né? Com várias situações, dados estatísticos, né? E que deve ser considerado. Exato. Né? Eu arrisco dizer, né? Que nós estamos ali entre os 3 maiores laboratórios do mundo. Né? E os números afirmam isso. Né? Basicamente, 40 mil pessoas perdem a vida nas estradas, nas vias brasileiras. Então, os dados negativos. Negativo, né? Isso nem negativo. De longe é um orgulho estar entre os 3, entre os 5 países que mais morrem. E mais sequelam jovens, né? Crianças. Sim. Isso é o que a gente comenta, né? E isso tudo está ali girando no propósito, né? Exatamente. E evitando todas essas perdas que a gente fala, né? Que é perda de vida, que é perda de tempo, né? Que é perda financeira, inclusive. Nesse caso que você falou, o tanto que não incha
a questão até do próprio país, desenvolvimento do país. Desenvolvimento Exatamente. do país. Quanta gente sequelada que acaba ficando, né, afastado pelo INSS, etc. Exatamente. Né? Então, a gente luta também, né, contra essas perdas que são totalmente evitáveis. São evitáveis. Não é? Inclusive, alterou-se há pouco tempo a terminologia, né? De acidente para sinistro. Para sinistro, boa. Que o evento Exato. traumático ocorrido no trânsito, ele é totalmente evitável. Totalmente evitável. Né? Com certeza. Não é um acidente. Não foi por exato, acaso. Não foi um furacão que estava vindo e não deu para desviar o furacão de trajetória. Né? Então, Exato. causa humana, direta e indiretamente. Imprudência, ali, né? negligência. Exato, excesso de velocidade. Exato. Enfim, então, essa é uma realidade, inclusive, que sempre nos incomodou. Porque a gente percebe que eu sempre entendi que isso é uma guerra que nunca terminou desde a primeira vez, o primeiro veículo lançado no mundo, né? Pois é. Porque mata na mesma proporção e até mais que grandes guerras que duraram mais de uma década. Então, em períodos muito menores, né? Então, morre-se muito mais pessoas. Que é uma epidemia, né? Exato, porque é mundial, né? Exato. Exato. Então, e não dá também, né, nessa linha de reflexão, não dá também só para a gente tentar colocar culpa em alguém, né? A culpa é do governo. Até porque senão você cruza os braços e só aponta. A gente tem a obrigação, como eu vinha dizendo, a gente tem a obrigação de fazer algo para tentar mudar esse cenário. Obviamente que sem romantizar. Não é fácil. É um negócio muito... Mas o primeiro passo é o primeiro para dar 1000 passos. É isso. Né? Isso. E tem muito profissional bom no nosso país. Exato. Nós temos os melhores profissionais de APH, de resgate e salvamento. Exatamente. Do mundo. Do mundo, né? Com legitimidade para poder falar. Exatamente. Não é? Que tem experiência, que tem a teoria, tem tudo. Exato. Então, é algo alcançável. Exato. É tangível. É tangível. Dá para a gente alcançar. Dá para a gente... Né? Fácil, não é. Exato. O caminho é difícil. É difícil, é árduo, é longo. Né? Mas... exequível. Eu estava conversando, né, essa semana com o Fernando Plaça, né? Um abraço para o Fernando Plaça também, nosso parceiro aí. A gente está chegando também no momento, né, de basicamente a gente está passando bastão também, né? Então, né, tem uma galera chegando motivada, assim como nós estávamos lá atrás na vibração. Então a gente temos obrigação de passar esse legado. E contribuir. De deixar, contribuir, isso. Compartilhar. Exato. É isso. Então, é por isso que é muito forte o propósito, né? Muito forte. Para que os outros possam viver. É uma frase que eu acho que resume muito tudo isso que a gente falou. Né? Exatamente. E que conecta toda essa galera essa comunidade toda. Que trabalha no APH e que sabe o que a gente está falando. Dessa paixão. Do sonhaço do plantão ali, dos feriados, natais, anos... Exatamente, do tempo fora longe da família. É isso aí. É isso. Bom. Muito bacana. Vamos falar então, a gente falou, né, sobre o nome, sobre o nosso propósito. Vamos falar um pouco dos nichos, né? Onde que a Resquad atua, aonde que a gente está entrando. O que é a Resquad, na realidade, que eu vejo que muita gente tem dúvidas, né? Lógico, existe uma preparação, né? A gente não sai queimando largado, nem nada, né? Mas o que é a Resquad, aonde a Resquad atua, quais são os nichos? Boa colocação e boa pergunta, porque eu ouço muito, né? A Resquad é uma escola, né? Então, nós temos basicamente ali 4 nichos, né? Dentro desse contexto que a gente estava discutindo agora do propósito, a ideia é a gente basicamente fornecer soluções na maior quantidade possível para tentar cada vez mais contribuir com a mudança desse cenário que a gente estava discutindo. Então, o primeiro nicho que está ligado a isso é a educação. No Brasil,
nós temos uma dificuldade muito grande, que é, eu vou arriscar aqui a dizer, que é a ausência de uma legislação específica na formação dos profissionais. E quando eu falo específica, existe. Sim. A portaria 2048 do Ministério da Saúde, de 2002. Então, já estamos aí para 20 anos também. Passamos, o ano passado, novembro do ano passado, 20 Exato. Anos, agora 21. Então, ela existe, porém, numa portaria, no nível de uma portaria. Né? Dentro desse contexto, ela acaba trazendo em conjunto a fiscalização, a ausência da fiscalização sobre isso. Né? Então, o que eu quero dizer aqui com isso? É que, por não ter uma rigidez maior na legislação, acaba tendo fragilidades e a qualidade do ensino acaba sendo questionável por N motivos. Né? Então, nós temos instituições que, por vezes, ensinam um conteúdo extremamente complexo. Exato. Numa carga horária muito, muito, muito pequena. Exato. De forma muito simplória. Exato. Né? Enfim. E a gente sabe que isso não vai ser replicado lá na hora do pega. Exato. Na hora do atendimento, quem vai sofrer a consequência vai ser o usuário. Exato. É isso. Então, assim, como eu sempre digo, não adianta romantizar, não adianta a gente fingir que não existe, existe. A gente sabe que quem dá plantão sabe o que eu estou dizendo. Muitos profissionais iniciam a carreira no atendimento pré-hospitalar sem essa carga horária mínima que a portaria exige, né? E aí não tem milagre. Mais do que isso, tá, Anderson? Eu acho que eu vou até complementar. Fora isso, vários profissionais, e quem dá plantão vai saber disso, né? Entram no primeiro plantão sem saber o que é uma rodovia, Exato. sem saber dos perigos de uma rodovia. Exato. Sabe? A questão da segurança mesmo, né? Dele, da equipe toda, né? Que vai além daquilo que está falando na portaria. E veja, nós estamos em 2023. Sim. Eu vi essa semana, num dos grupos que eu participo, que um profissional, um colega, ao ver uma divulgação de um congresso específico de rodovia, mencionou basicamente, não, mas enfermeiro não atua em rodovia. Oh, meu Deus. E aí, ou seja, não é um erro dele. Não, lógico que não. Legítima dúvida, né? Sim, claro. O que eu quero dizer a informação ainda, né, até na graduação ela não é tão clara sobre isso. Exato. Né? Mas fica na especialização, enfim. Então, essa parte de educação, esse nível, essa régua, ela precisa ser melhorada. A gente precisa erguer ela. A gente precisa. Quem está sendo atendido lá na ponta, que pode ser um de nós, pode ser um familiar nosso, precisa dessa condição. Exato. Assim como ocorre em outros países da América do Norte, da Europa, necessita disso. E nós acreditamos que isso vai acontecer e, inclusive, nós vamos trabalhar e contribuir para que isso mude. Né? Então, na parte de educação, a Resquad ela entrega soluções de maneira que seja alcançável no maior número de pessoas, já que, vamos chamar essa doença trauma, ela ocorre de ponta a ponta, ela não escolhe, não, só no sul, no sudeste, não, em todo lugar. Então, precisa desse profissional em todo lugar. E hoje a tecnologia facilita. Exatamente. Ela sendo utilizada de maneira responsável, com técnica, envolvendo ensino e aprendizagem, da maneira que deve ser feita, ela deve ser utilizada. Sim. A pergunta não é se ela funciona. Não. Porque já foi provado, tem diversos estudos. Apesar do preconceito que ainda existe. Muito grande. Muito, principalmente nessa área, né? Exato. Então, a tecnologia, a gente percebe, acompanha e vê há muitos anos tecnologia sendo empregada na formação e capacitação e desenvolvimento de piloto de aeronave. Pois é. Simuladores. Hora voo, lá nos simuladores. Piloto de Fórmula 1. Pois é.
os astronautas da NASA, o cara vai treinar onde primeiro? Primeiro vai ele lá vai pra pra Lua. Lua, treina, ele volta e depois ele vai... Vai pra Marte. Vamos criar uma Lua aqui no Brasil e aí no mundo. Então, mas precisa de responsabilidade, assim como é a formação. Claro. A gente percebe que tem uma irresponsabilidade muito grande por algumas instituições que visam... Lucro. O lucro. Fabricação de certificado. Ganância. Que sobrepõe a vida humana. Não faz sentido. Não faz sentido, né? Exatamente. E nesse caso, nesse nicho de educação, a gente vai atuar na questão online, né? Sim. Como a gente está comentando aqui, e também com complementos práticos. Exato, isso né? É isso aí. Porque vamos colocar, como é que a gente vai atuar? Como você falou, a plataforma online, ela está ali, essa tecnologia, ela está para ajudar. Exato. De forma responsável, obviamente. E como complemento, a parte prática presencial. Que existem alguns cursos, né, que é inevitável ter essa parte prática, né, para que a gente feche todo o ciclo. O ciclo, né? Valide ali. Que faça essa validação, né? E são diversos cursos em relação a pH, tanto fixo quanto móvel. Né? Para enfermeiros, inclusive. E lembrando, né, nessa parte de treinamento e capacitação, a ideia é pegar todos os profissionais que atuem em pré-hospitalar móvel ou fixo, né? De maneira que seja possível, cada vez mais, chegar nos profissionais que atuam em urgência e emergência móvel fixa, o conhecimento necessário e as habilidades necessárias. Exatamente. Passando pelo iniciante, né? Pegando o intermediário, até a pessoa mais experiente, né? Uma pessoa que tem um nível ali mais avançado, né? Exato. Mas desde o iniciante, quem tem vontade, sempre teve, ou viu, conheceu alguém que vai ter essa chance de forma diferenciada, né? Exatamente. Dentro da Resquad, um ensino de forma diferenciada, por quê? Exatamente porque a gente sabe aonde o bicho pega. Exatamente. Né? Exatamente. É isso. A experiência, ela nos traz essa visão, né? E ainda, aqui para complementar a parte de educação, uma outra necessidade que sempre existiu no atendimento, principalmente em rodovia, que a velocidade acaba sendo maior, então a energia envolvida nesses eventos são maiores e as deformações do veículo, elas são tão grandes ao ponto das pessoas ficarem presas dentro desse veículo. A característica geográfica, vamos assim dizer, com ribanceiras, com quedas, tipo de carga que é trafegado ali, né? Como produto perigoso e outra característica é o transporte de pessoas, né? Ônibus, então sempre a chance de ter uma ocorrência com múltiplas vezes é grande. Nessa linha, a gente sempre sentiu uma falta muito específica de curso para esses profissionais, porque desde que iniciaram as rodovias, esses profissionais estão lá atendendo. Sim. E a gente não vê, na mesma velocidade e proporção que isso acontece, a oferta dessa capacitação. Então, e mais, essa capacitação específica para o nosso cenário, falando no Brasil, né? Exato. Porque é diferente a gente falar, né? Uma situação aqui no Brasil, uma situação lá na Suécia. Né? Como brincava um amigo meu, quem é a Suécia na fila do pão comparado ao número de ocorrências? É isso, exatamente. Então, e complexidade da ocorrência e assim, a gente percebe na parte de ensino de pré-hospitalar, como eu disse, tem uma quantidade gigantesca de excelentes profissionais. No entanto, às vezes, o que a gente percebe e o que nós vamos entregar é essa adaptação para a nossa realidade. Exatamente. Tem muito protocolo, guideline, tem muita diretriz, enfim. Que vai servir, que serve, na verdade, para a gente, base, metodologia. A literatura, a evidência está ali, as publicações, tudo mais.
necessita de uma adaptação para aplicação na prática, na nossa realidade. Lógico. Por exemplo, uma das coisas que é simples e por vezes ela é colocada de lado até em discussões, e aí a discussão fica meio sem pé nem cabeça, é comparar um profissional paramédico com um socorrista. Exatamente. Então, porque paramédico tem lá nos uma Estados formação Unidos, específica, aqui no Brasil não existe. São os 500, isso. Então, é comparar laranja com laranja, né? Senão não dá pra gente chegar num resultado. Exato. E ainda na questão desse nicho, né? A gente só está no primeiro de educação. A gente vai lidar tanto com pessoa física quanto com pessoas jurídicas, né? Com as empresas. As instituições, exatamente, né? Com formação em massa, né? Então, e o que a gente já faz, né? Já tem atuado aí desde do ano passado, enfim. Né? É isso aí. O outro nicho é a consultoria e a mentoria. Então, nessa linha de necessidade da especialização, por exemplo, para um gestor que atua no serviço, que assumiu um cargo de gestão, a gente sabe, na realidade, que tem muitos profissionais que chegam ali e nunca ter antes pisado num serviço de urgência e emergência, nunca ter tripulado uma ambulância de resgate, uma viatura, seja lá como seja mencionado. E, obviamente, ele vai ter uma dificuldade muito maior até para entender a realidade. Uma realidade que, às vezes, as pessoas não sabem. Por exemplo, na rodovia, o início, a maioria das vezes, o nosso alojamento é um container. Exato. Né? E dentro dessa característica, como que você faz uma limpeza e desinfecção de artigo de superfície como precisa ser feito? Sim. E qual que é a alternativa? Sim. Enquanto não construir, não tem serviço? E aí? E aí? Né? Qual que é o milagre? Né? Que cria-se agora? Então, assim, existe uma curva bem grande desses acontecimentos e muitas das vezes esses profissionais não sabem como lidar. Como lidar. Mais do que isso, né? Um profissional que, às vezes, é formado em enfermagem, vamos colocar, né? Então, o enfermeiro, às vezes, até tem o conhecimento, a experiência como enfermeiro plantonista. Exato. E é colocado como um gestor dentro de uma função, né, de gestão, específica de gestão. Mesmo que faça qualquer curso sobre gestão, é uma realidade totalmente diferente. As dificuldades, vamos colocar, de escala, de veículos, de equipamentos, treinamentos, acompanhamentos, né? Os indicadores necessários. Tudo isso é novo. E o que a gente vê? Essas pessoas entram nessas funções e acabam, por muitas vezes, não dando resultado. Por quê? Porque, na realidade... Falta competência específica. Né? Competência, quando eu falo, para não me entender errado, né? Falta a habilidade e o conhecimento específico sobre aquilo, né? E aí fica na tentativa e erro. Então, e aí a pessoa aprende... Errando, mas não precisa disso, né? A gente já passamos por um caminho, né? E que a gente tem muito a contribuir com essas pessoas, né? Tanto a empresa contratar, né, para os gestores, como o próprio gestor, como pessoa física. Por quê? Sabe que tem esse viés. Dentro da graduação de enfermagem, não é falado. Não, mas nem de longe. Nem de longe. Nem de longe. Nem o APH e nem gestão. Né? O APH ele é mencionado, mas de uma maneira bem superficial, né? Tem um entendimento que você deve ali seguir uma pós-graduação, no entanto... É um emprego. E as pessoas, assim como na área médica, antes dele terminar uma residência, ele também vai para o pronto-socorro, ele também vai para a rodovia. E existem essas especificidades que você basicamente vai aprender lá. Né? No SAMU também é muito parecido, serviços aeromédicos e por aí vai.
Um outro ponto importante da gente mencionar, Letícia, é a falta do conhecimento pronto, vamos dizer assim, que esses gestores não têm, por exemplo, sobre alvarás sanitários, por exemplo. Então, o que precisa, o que a vigilância sanitária Qual é a exige, legislação que fala sobre isso? Da onde que está escrito? Onde que está escrito? Quem é essa tal de RDC? Isso. Que, inclusive, esqueceram de nos colocar o pré-hospitalar. Aí fica aquela adaptação de põe isso, põe aquilo. Isso, E é um cenário distinto, né? É totalmente a gente distinto. Está querendo encaixar um serviço hospitalar dentro de uma literatura que foi olhada para o hospital. Exato. Então, essa mentoria, essa consultoria e mais também, eu vou colocar aqui para um pouco mais. A gente percebe que existe mentorias? Existe, mas muitas das vezes ela fica muito fixa na parte técnica. Vou te dar uma mentoria ou uma consultoria, enfim, sobre como atender o politraumatizado. Sim. Mas e esse todo? E o gestor? E o restante? Exatamente. E aquele socorrista que ele já se destaca e ele quer ter procurar uma promoção, ele quer tentar ali supervisor, daqui a pouco ele se forma, ele quer ir para a gestão. Então precisa de algo precisa mais... Não tem. Mais nessa área, a gente agora não tem. Não tinha. Não tinha. Realmente. Né? É isso aí. Exatamente, é isso, né? Então, essa consultoria fazendo diagnósticos, né? Para a gente poder avaliar, sugerir, obviamente, né? E um acompanhamento, né? Que é imprescindível. É isso, para decisão estratégica, assertiva, né? Para não perder tempo. Voltamos no nosso propósito. Né? Exato. Ficar apagando incêndio não traz resultado. Não. Não trabalha na perda evitável financeira. Tempo, energia. Projeto. Começa um projeto, daqui a pouco, ferrou tudo ali na escala, para tudo, enfim. Exatamente. O terceiro nicho que eu vou colocar aqui é a parte de serviços, né? Também olhando para toda a dificuldade que basicamente todo serviço tem. É uma dor muito grande, dor muito grande, geral, de todas as empresas. Exatamente. Né? Que é a necessidade de mão de obra qualificada. Vem desde a questão ali da educação, né? Isso. E do que a gente discutiu dos cursos. Então, aonde buscar essa mão de obra, esses talentos, né? As empresas, elas sofrem muito com isso. É um custo altíssimo. Com um turnover. Muito alto. Então... A taxa é sempre muito alta. E é um custo, né? E fora isso, né? Muitas vezes, a gente coloca em risco as próprias equipes. Insegurança. Quem está me ouvindo, quem está nos ouvindo aqui, quem nunca teve que dobrar o plantão, triplicar o plantão, ficou quase uma semana na base. Então ali... Porque alguém pediu baixa ontem. E agora, né? Não vou mais, recebi um outro... Enfim, então, não é fácil. E não tem ninguém para colocar de pronto. Por quê? Porque precisa qualificar essa pessoa. Exato. E onde achar? Um tempo grande. Uma especificidade da rodovia. As bases... Não é igual ao hospital. Não. Você dá 15 passos, 30 passos, você mudou o setor. Exatamente. Você anda 100, 80, às vezes quase 200 quilômetros de um suporte básico ao outro, porque no meio do caminho é um suporte avançado. Exatamente. Então, é tudo muito longe. Às vezes as bases elas não são tão próximas a grandes centros. Então, que dificulta muito. Né, na busca dessa mão de obra qualificada. Então, esse aspecto do risco é importante, porque imagina o condutor né, indo para uma ocorrência e vindo de horas e horas, é o mesmo princípio da aviação. Sim. Do motorista de ônibus. Exatamente. De novo, a nossa atividade... ela beira ali uma atividade do heroísmo, de um ato heróico. Mas nós somos seres humanos. Exatamente. Sangue é vermelho. Então, assim, precisamos, antes da gente pensar na segurança da cena, a gente tem que olhar para a nossa segurança de saúde, nossa segurança mental. Né? A gente tem que estar bem para poder ajudar o próximo. Lógico.
É isso. Então, enfim, essa necessidade que essas empresas precisam, ela é muito grande. O tempo para ela conseguir repor um profissional, né, é muito grande. E mais, a gente fala sobre a capacitação técnica. Exato. E a gente tem a questão do mapeamento comportamental. Tem isso ainda, né? Quer dizer, muitas vezes as empresas acabam perdendo talentos. Por quê? Acabaram não mapeando o comportamento. Colocaram 2 pessoas com comportamento muito próximos ali, entraram em choque, enfim, fizeram essa avaliação. Então, tem tudo isso também, não é só a parte técnica, né? Mas é esse mapeamento... Comportamental. É enxergar a situação de forma ampla, né? E para evitar tudo isso, ou seja, é fazer a união desses talentos capacitados e com o mapeamento do comportamento para as empresas. E é sabido que uma das maiores dificuldades, né, de gestão de pessoas é o comportamento. Né? As pessoas entram pelo currículo, pela habilidade do currículo. Né? Nossa, que currículo lindo! Olha, e ele sai, maioria das vezes, pelo comportamento. Já diria uma filósofa grega, Rosa Libarones. Já dizia. Um beijo para ela. A pessoa entra pela capacidade técnica. Exatamente. E acaba saindo pela questão comportamental. Né? Então, é o todo que você precisa enxergar, né? Para você... E assim, ó, você acabou de falar, e aqui eu fecho no meu raciocínio, né? Às vezes esse problema comportamental, a gente está transferindo para a pessoa. Às vezes é a decisão de quem contratou. Exatamente. Porque colocou 2 pessoas com perfis iguais ali. Dominante com dominante entra em conflito. Muita opinião e tal. Não tem milagre, vai ter. Vai dar problema, vai dar dor de cabeça lá pro contexto, gestor. Né? Pega aí um Anderson no início de carreira lá, imaturo. Exatamente. Todo mundo tem seu desenvolvimento, todo mundo tem sua maturidade. Macho alfa, né? Querendo aparecer. O cara quer chegar lá, então... todo mundo precisa desse desenvolvimento comportamental. Exato. Não existe eu sair pronto. Não, faz parte, é uma curva parte de aprendizado. E existe sim possibilidade de a gente amenizar isso se a gente começa a colocar uma lupa nesse contexto aqui, né? Com certeza, exatamente. Pois bem. Tem mais algum nicho? Temos o último nicho que separei aqui. É o nicho de inovação, produtos e soluções. E aonde isso impacta diretamente quem está nos assistindo, né? Então, quem dá plantão, quem já deu plantão, vai entender. Quantas vezes a gente precisa adaptar técnicas, a gente precisa improvisar meio de fortuna. A gente, às vezes, é colocado de uma forma quase uma responsabilidade profissional. Como assim ele não sabia fazer uma adaptação na ausência desse equipamento? Tinha que inverter, né? Como assim começou um serviço sem esse equipamento? Exato, né? Porque entra muito na questão criativa da pessoa, porque tem isso também, né? Não, mas e a criatividade? Mas, cara, a criatividade ela está relacionada ao que eu tenho de conhecimento técnico e não deveria também. Não deveria. Sim. Então, assim, porque os equipamentos, os produtos, eles são desenvolvidos, mas o processo de desenvolvimento tem todo um mapeamento para o que ele vai fazer, qual é a função que ele vai executar. Então, inclusive, ele vem até ali com informações, contraindicações de utilização, ou seja, não adapte. Agora... Na prática, a gente sabe que acaba acontecendo em função da dificuldade, questão... Exato. Do custo, né? Do custo, porque... Ou, às vezes, inexistente, porque existe para o hospital, mas não existe para o hospital. O custo, ele sempre está ali sendo balizado porque uma boa parte dos produtos não são desenvolvidos no nosso país. Ele vem de fora. E aí tem a questão da moeda, é euro, é dólar, né? E, então, isso tem um impacto final aqui para nós e acaba, muitas das vezes, se tornando inviável para as empresas adquirirem esses produtos, né? Outros produtos, muitas das vezes, não foram desenvolvidos, vou arriscar dizer aqui, Letícia, por quem algum dia
pisou ali na rodovia ou num centro urbano, né? E às vezes é esse detalhe, é esse conhecimento que nós possuímos que vai fazer a diferença. Cara, dá para criar, por que não faz isso? Lógico. Eu percebo nesses grupos de WhatsApp a quantidade de ideias que surgem. Os profissionais têm. Cara, por quê? Faço isso porque tem a legitimidade. Tem experiência, tem legitimidade. Entendeu? Trabalha naquilo faz quantos anos? Então, por que não juntar essa pessoa com essa que tem a legitimidade de pesquisa, que tem a legitimidade... Unir os dois ali, Vamos unir? Vamos criar uma solução? Vamos criar? Porque é o que você falava há pouco tempo, né? É o ganha, ganha, ganha. Ganha eu, ganha você, ganha a vítima. Isso. Ganha mais a vítima do que qualquer um nessa história aqui, né? Lógico. Porque não vai ter adaptação do produto, né? Então, a ideia, nesse contexto aqui, é que nós faça aí eventos unindo essas pessoas, os especialistas, os experts do assunto, com engenheiros, com projetistas, com todos os pares aí, os players que são necessários para desenvolver um produto que ele seja também viável. De novo, não pode ficar romantizando. Não criar um elefante branco. Inviabilizou por causa de custo, continuando a mesma. Mas, o que a gente vê? Que tem como você falou, várias ideias. Exato. E que nós sabemos que, com a tecnologia que a gente tem hoje, usando diversas formas de tecnologia, a gente consegue evitar muita coisa. Muita vida que dá para salvar. Exatamente. Né? A gente sabe disso. E quando você fala desses eventos, eles já estão, a gente já tem as nossas programações, e serão uma espécie de hackathons. Exato. Né? E que, no nosso caso, são resgatons. Óbvio que é por causa do nosso contexto, né? Exato, resgate. Exato. E que vai beneficiar e muito. E muito. Eu até anotei aqui que muito desses produtos, a ideia é olhar para nós, para o socorrista que está lá. Sim. Né? Exposto numa rodovia, exposto numa via pública que os veículos estão passando muitas das vezes acima do limite permitido de velocidade. Isso não é nada de novidade no nosso país, né? Não. E precisa. Tecnologia. Precisa de equipamento, precisa de produtos que ajudem a evitar perdas de profissionais. Exatamente. Né? Todo ano. Segurança, todo ano. Todo ano é uma história. Todo ano é um profissional que foi atropelado, é um profissional que foi atingido, é um profissional... Então, assim, de novo, nós temos a responsabilidade, até moral, de tentar fazer algo. Pelo menos tem que tentar. Vamos tentar. Pelo menos tem que tentar. Exatamente. Então, quer dizer, nós temos pessoas com ideias. Exato. Certo? Então, vamos unir pessoas que consigam fazer... desenvolver produtos, vamos avaliar a possibilidade até de questão, obviamente, né, de venda, mas se a gente conseguir, imagina você que está aí pensando, né, o engenheiro lá da Volvo, né, que inventou lá o 5. 3 pontos. 3 pontos, né, e a patente ele deixou livre. Exato. Né? Então, é o que a gente está pensando, se surgir alguma coisa por que não? A gente acha que não. Sim, é possível, porque, de novo, a gente tem um laboratório enorme aqui no Brasil, né? Então, a gente libera a patente, sim, se for o caso, não é? Exato. E é o que a gente tem buscado. E, de novo, linka com o nosso propósito. Né? A gente fala muito do propósito porque não é, de fato, em vão. Né? Não é algo banalizado e que existe uma verdade. Né? Se a gente está aqui hoje, né? E a gente, em detrimento de várias situações, a gente está aqui hoje porque existe essa verdade dentro da gente e eu sei que conecta com muita gente que faz parte, talvez a maioria até, né? Obviamente, né? Que está no APH. Exatamente. Não é só aquela... da mesma forma que tem uma irresponsabilidade na forma de treinamento,
Existe também aí responsabilidade sobre algumas palavras e o propósito por anos. Existiu também alguns profissionais que utilizaram, né, de maneira irresponsável, indo muito mais para o lado do mundo perfeito, do mundo... Então, o propósito, ele é um comportamento que nós temos, a gente vive ele. Atitude. Né? É atitude. Atitude. Não é só frase de efeito. Não, né? não. Nem de longe Nem disso. papinha-aranha. Nem papinha-aranha. Aqui em Maringá Né? é papinha-aranha. Papinha-aranha. É isso. Além disso, produtos, quando a gente fala de produtos, a gente pensa muito na valorização do socorrista. Exato. A gente tem outras formas de fazer, né? De ter essa valorização. Então, a gente vai ter muito produto para essa questão de valorização. Porque quando a gente fala, olha, são heróis... Cara, é isso. Né? Você que está aí, que você faz plantão, já fez plantão, você sabe quantas vidas você já salvou. Então, você sabe que você é, de fato, um herói. É óbvio que não é aquilo que a gente quer, né? Que você saia, tananana, eu sou invencível, eu tenho peito de aço e vou lá, não. Mas é nesse sentido, né? De realmente salvar vidas, enfim. Então, a gente vai ter muito produto que encaixa nesse verdadeiro pertencimento, né? Então, camisetas, canecas, enfim, outros itens aí para fortalecer, né? Essa valorização aí do socorrista, né? O próprio produto para utilizar durante o atendimento, ele nos valoriza. Quando a gente quando a gente fala de socorrista, a gente está falando o socorrista. Socorrismo. O socorrismo. O socorrista condutor, é o socorrista médico, é o socorrista enfermeiro, é o socorrista bombeiro, né? Bombeiro civil, voluntário, enfim, mundo bomberil, né? Exatamente, bomberil. Isso aí. As Catarinas, né? Bomberil. A dar um beijo para os Catarinas. Muito bem lembrado, porque a gente está falando muito tempo aqui de socorrista, mas é o socorrismo num todo. O socorrismo né? num todo, exato. A ação, né? O produto, quando ele está disponível e é um produto de alta performance, isso nos valoriza de uma forma muito grande, porque ali a gente... Sabe aquela sensação quando você tem algo... eu tenho uma ação, eu tenho um trabalho a fazer. E você não tem uma ferramenta necessária, você tem algo muito capenga. Sabe aquela frustração de falar, cara, dava para fazer isso aqui em 80% do tempo menor? Mais rápido. Imagina sabendo que o tempo é de alguém que está sangrando, é de alguém que não está respirando. E aí você tem empatia de, cara, é pai de alguém, é mãe de alguém, é irmão de alguém. E você saber que você está com uma ferramenta ali, um material que fala, cara... Se fosse esse, já tinha tirado. Eu já tinha feito. Né? Eu já tinha... Então, a gente tem que buscar. A gente tem que buscar. A gente tem que unir força, a gente tem que entregar, porque é possível. Se muito serviço no mundo conseguiu... É lógico. Por que não? É porque, assim, ó, de certa forma, o pré-hospitalar, ele ainda está engatinhando. Né? Sim, exato. Só que, assim, a passos... muito lentos, né? Então, o que a gente quer fazer é acelerar isso. Né? É isso. E sabendo que é possível, fica aí a pergunta, por que não, né? Exato. Nós não falamos ainda aqui, mas temos um instituto, né? Verdade. Né? Realmente. Né? Nós temos um instituto onde não tem fins lucrativos. Sem fins lucrativos. E aqui, e ele comunga do mesmo propósito. O propósito é o mesmo. É o mesmo. Exato. Para que os outros possam viver, né? Então, é possível, por meio desse instituto, a gente contribuir muito com o movimento, criação de um movimento, a gente contribuir com a alteração de uma legislação. Sim, né? Exato. A gente sofre muito, por exemplo, EPI. Exato. Entende? Então, quando você olha para... A gente fala das NR6, né? É quase uma irmãzinha das RDCs, porque criaram e esqueceram da gente que trabalha no pré-hospitalar, né? Então... É mais ou menos assim, alô, existe o pré-hospitalar aqui. Estamos aqui, vamos olhar. Então, a gente é quase o filhinho feio da história toda aí, né? Então,
Então, precisa também olhar para isso. Tem necessidade. Tem necessidade. Tem necessidade. Quando a gente olha a questão estatística, veja, e até então, por meio do Instituto, a gente até estava comentando hoje, né, num grupo, até comentei, acho que é o segundo item mais difícil da gente poder mexer, né? Mas a gente também tem alguns dados estatísticos que não são fidedignos e que a gente precisa também mexer. Como eu disse, né, um ninho de vespa, mas é possível e a gente está aí com energia, a gente vai com o movimento, né? Porque a nossa comunidade de APH no Brasil, ela é a maior da América Latina, óbvio, né? Tudo que fala do Brasil, questão do Brasil, América Latina é maior. Então, vamos fazer isso. Exatamente. Vamos chamar o holofote aqui para a PH. Exato. O PH está precisando disso, não é? Exato. Temos as cabeças pensantes, vamos chamar assim. Sim. Temos aos montes, Exatamente. né? Precisa organizar. Vamos tá tudo organizar. solto. A gente precisa organizar para que a gente caminhe para o mesmo objetivo. Com resultado, né? Bom para todos. Exato. É isso. É isso aí, né? Resumimos a Resquad. Acho que é o bom resumo do resumo. Acho que a gente conseguiu trazer um pouquinho, né, da essência, né? Exato, tirar algumas dúvidas ali, né? É só uma escola. Não, nós temos uma escola dentro da Resquad, né? É um dos nichos de atuação, né? E de novo, né? E você, escola, não precisa achar que nós somos concorrentes. Não somos. Nós não somos. Somaremos os esforços aí, né? Exatamente, é isso. Claro, somaremos os esforços para quem trabalha de maneira responsável. Para quem quiser compartilhar com o nosso propósito. Exato. É isso aí. É isso aí. Muito bem. Chegando aí ao término, então, você que ainda não nos segue nas redes sociais, então nos sigam lá, nos acompanhem. Né? A gente sempre está postando ali informações, novidades, enfim. Logo mais aí os cursos que a gente vai estar lançando para quem tiver interesse aí e aprender coisas novas, principalmente com esse equilíbrio das evidências, né? Então é tudo baseado em evidência, não tem nada do achismo. Não. Como diz, eu tirei aqui da minha suvaxila. É um termo do Jailson, um abraço para o Jailson. Não é isso. Mas ele tem um equilíbrio com a questão prática, com a experiência, a legitimidade de quem atuou. Quem estudou, né? Para conseguir entregar algo para nós. Para o Brasil. Não adianta a gente só reproduzir o que é feito nos Estados Unidos 100%. Não dá, infelizmente. Eu gostaria de ter a cada X quilômetro um centro de trauma gigantesco. Mas nós não temos. Lembrando disso, foi bom você ter falado. Antes da gente finalizar, né? A gente fala que a gente tem um complexo muito grande de vira-lata, né? Mas assim... Não precisamos, né? Não precisamos. Quando a gente vai olhar lá fora, a gente vê, não é bem assim. Não é bem assim. Não é? Exatamente. Desde tudo, de checklist, a gente sabe disso. Só que aqui, a maioria dos brasileiros tem essa dificuldade, né? De poder compreender que não, que a gente tem capacidade para poder ser melhor. E eu vou arriscar dizer que nós somos, não, lógico, dentro das suas proporcionalidades, mas tem muito serviço do Brasil que é superior a serviços de emergência de outros países. O profissional brasileiro, e de novo, até tentar aqui corrigir uma colocação que por vezes eu ouço, né? A maioria dos brasileiros, não é a maioria, né? Nós, por exemplo, não fazemos parte dessa galera que se acha inferior ao... Jeito nenhum. A gente sabe que tem dificuldade, a gente sabe que o nosso país é um país que está em desenvolvimento. Exatamente. Mas nem de longe nós somos inferiores, né? A gente vê isso na prática. Então, assim, o brasileiro, sim, é extremamente competente. E exatamente por isso que nós também vamos trabalhar com intercâmbio. Exato.
né? Exato. Para que as pessoas possam ir lá fazer essa checagem. É lógico, é riquíssimo, né? Fazer um intercâmbio, ir lá olhar, conhecer o serviço. Lógico que tem muita coisa para agregar, mas é também para ver que assim, a gente não está muito lá atrás. E como o Anderson disse, né? Então, muitas vezes a gente está na frente, né? Então, a gente também vai trabalhar com intercâmbio. Enfim, tem bastante novidade aí pra gente. Eu não vou falar mais, porque... Spoiler. Surpresa. Não, mas é isso. Mas bacana. é isso aí. Acho que é isso. Bom. @resquadbr e www.resquad.com.br. Sigam lá. E é isso. E é então, isso. agradecer a vocês que nos acompanharam. Muito obrigada pelo tempo, E atenção. até o próximo. Acompanhe a gente aí nos próximos capítulos do podcast. Mandem pra gente, inclusive, sugestões de assunto que vocês gostariam que a gente discutisse aqui e tudo mais. Né? É isso aí, gente. Muito obrigada. Um abraço forte para toda a comunidade aí de APH. Até mais. Até mais.